Graça e paz, irmãos. Boa tarde a todos. Vamos adorar a Deus. Vamos louvar o seu santo nome com muita alegria, com gratidão em nossos corações. Hoje é dia do Senhor, e dia do Senhor é sempre um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia em que nós transbordamos da presença de Deus. Neste momento vamos orar, como de costume, nos apresentar diante do Pai. Já ouvimos o prelúdio e agora vamos abrindo os nossos corações para louvarmos ao nosso Deus, amém? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, nós podemos te louvar, Senhor. Enquanto o Senhor não vem para nos buscar, nós estamos aqui nos reunindo em seu nome como um povo da promessa, um povo cheio de amor, um povo cheio da graça do Senhor. E agora estamos reunidos em seu nome para te cultuarmos de todo o nosso coração. Neste momento, ó Pai, elimina dos nossos corações qualquer impeditivo, qualquer barreira, qualquer pecado que possa nos impedir de adorar a Ti plenamente, de termos uma comunhão maravilhosa com o Senhor nesta tarde. Que o Senhor, o Teu Santo Espírito, o Teu amor alcancem todos os corações que estão unidos neste momento, num só coração, numa só alma, num só espírito, para Te render este culto maravilhoso. Ó Pai, estar na Sua presença sempre é maravilhoso. Estar em Sua presença sempre é gratificante. Nós somos o povo chamado povo de Deus e é a este Deus que nós dirigimos todo o nosso louvor, adoração e toda a nossa devoção. Obrigada, Senhor, por este momento riquíssimo. Fala conosco hoje também pelos louvores, pela Tua palavra, vai fortalecendo o Teu povo, para que possamos, Senhor, aguardar a Sua volta, as Suas promessas com fidelidade até o fim, perseverando até o fim. Em nome do Senhor Jesus, aceite os nossos louvores. Amém. Irmãos, vamos começar louvando a santidade do nosso Deus Trino. Santo, Santo, Santo. Ele é poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo o louvor. Cante com toda a sua alegria.
nosso comandante também é Jesus Cristo, irmãos. Vamos cantar nosso comandante. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que um vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que um vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que um vencedor. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que um vencedor. Glória a Deus. Com certeza os nossos jovens se lembraram aí dos acampamentos, né? Nossos acampamentos da IMP, estilo militar. Sempre foi a canção tema, Nosso Comandante é Jesus Cristo. Que não seja apenas uma música temática, irmãos. Os irmãos perceberam que hoje é só música forte, música animada, tem a ver com a palavra deste dia. Nós somos um povo, um exército de Deus e marchamos por Ele, pela causa dele, que é a causa do reino de Deus. Então você que está louvando aí comigo, louve assim com toda força, sabe? Transborde do Espírito Santo, louve mesmo, declare que Ele é o seu comandante, que Ele é o seu general e por isso nenhum inimigo nos resistirá, nenhum inimigo, irmãos. Eu creio em nome de Jesus que somos um povo forte, um povo vitorioso, não porque somos fortes, mas porque o Senhor Jesus, o nosso general, o nosso comandante é mais do que vencedor e nós o somos com Ele. E para a gente finalizar este louvor, nós vamos louvar, irmãos, vencendo vem Jesus, ainda esse espírito, né, de força, de poder, de exército de Jesus. Nós vamos declarar ao mundo: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Eu acho lindo que de 4 estrofes, 3 nós cantamos no refrão, vencendo vem Jesus. E aí na última estrofe fala que nós vamos cantar lá na glória, venceu o Rei Jesus, que é quando Jesus vai vencer tudo no final, vai lançar o Satanás, a morte, tudo no lago do fogo, vai trancá-los para sempre e nós viveremos e reinaremos com Ele. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Vamos cantar. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram
triunfante, sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Ele já é mais do que vencedor, irmãos, porque ele venceu o último inimigo, o pior dos inimigos, que é a morte. Ele já venceu, já derrotou o nosso pior inimigo, e é por isso que ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso comandante, o nosso general. Vamos orar mais uma vez para entregar este louvor ao Senhor e pedir que Ele abençoe os nossos corações pela sua palavra. Senhor, obrigada, Pai, por estes louvores que podemos cantar a Ti, com alegria, com certeza, com fé. Senhor, são louvores de fé. Acreditamos em cada palavra que nós cantamos. Nós declaramos ao mundo, Senhor, cada trecho dos cânticos e dos hinos que nós cantamos. Que o Senhor é o nosso general, que o Senhor é santo e que está acima de todo nome, que o Senhor é o nosso comandante que dirige a nossa vida, que dirige o seu povo para o caminho da vitória. Também cremos, Senhor, que Tu és o grande vencedor, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu todo o pecado e hoje está sentado à direita de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, puro e verdadeiro, e intercede por nós. E neste momento, toda a trindade do Senhor está se inclinando para receber a nossa adoração, nossa pequena e singela adoração. Ó Pai, aceita os nossos louvores, os cânticos de nossos lábios. Aceita, Senhor, a gratidão do nosso coração. Aceita, Senhor, as ofertas que depositamos diante de Ti, que são nossos louvores, nossa adoração, nosso coração e também os recursos materiais. Ó Pai, abençoa-nos um pouco mais. Abençoa-nos pela Tua palavra, pela força do Seu poder. Abençoa-nos com Teu Santo Espírito. Seja com Teu povo, Senhor, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Ótimo início de noite para todos. Acabamos de louvar a Deus, louvor maravilhoso. Preparamos o nosso coração por meio do prelúdio. Vamos dar continuidade agora ao culto ao nosso Senhor. Então algumas pessoas costumam ir embora depois do louvor, fica até o final do culto. O culto acaba lá na bênção, lá no final. Fica até o final do culto, ore conosco, preste bastante atenção na palavra, na meditação, não saia antes.
O culto você presta a Deus e você deve prestar de maneira completa, com todo o seu coração, com toda a sua alegria. E agora, dando continuidade a esse espírito de adoração, nós vamos confessar a nossa fé. Nós vamos dizer em alto e bom som aquilo que nós cremos. Quando te perguntarem qual é a sua fé, em que você acredita, está aqui a nossa confissão de fé. Vamos todos juntos confessar a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, e aí está sentada à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém, amém. Este é o resumo da nossa fé, o resumo daquilo que cremos. Ainda nesse espírito, vamos fazer a leitura, vamos ler e já meditar nesse salmo tão lindo, que é o Salmo 121. Salmo maravilhoso. Vamos todos juntos ler e meditar nessas palavras. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Salmo 121, que salmos lindo. Muitas pessoas deixam a sua Bíblia aberta nesse salmo, como se ele por si tivesse algum poder especial. Não, o poder está no Senhor Jesus. O poder está para aqueles que estão debaixo das asas, debaixo da proteção do Senhor Jesus, debaixo, né, que foram comprados pelo seu sangue. Então, para nós que fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, essa palavra de bênção serve. Para aqueles que apenas deixam a Bíblia aberta lá nas suas casas como um talismã, mas que não entregaram o seu caminho a Jesus, que efetivamente não segue, não obedece aos caminhos de Jesus, para esses essa palavra não vale. Então nós que estamos debaixo da graça, debaixo da misericórdia, o inimigo, o mal não nos toca, porque o Senhor, ele é nosso guarda, nosso protetor, né? Está conosco em todos os momentos. Amém? Dando continuidade agora, vamos aprender um pouco mais, né, da linguagem de sinais pelo momento Mãos que Falam. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Vamos lá aprender um pouquinho mais de Libras? Nesse domingo, dando continuidade aos livros da Bíblia, chegou a hora do livro de Isaías. Os irmãos se lembram que algum tempo atrás eu falei para vocês que os profetas maiores e os profetas menores, a gente utiliza a primeira letra do nome e a primeira consoante. Então, no caso de Isaías, a primeira letra do nome é o I, em Libras é assim, e a primeira consoante é o S, que em Libras é assim, tá? Então, vai ficar I-S. Quando for fazer o sinal, a gente vai fazer o sinal diretamente, Isaías. Tá bom? E o texto base da mensagem de hoje está lá em Efésios. O sinal de Efésios
não tem um significado, tá? Eu comentei com os irmãos que alguns livros têm significado, outros não. O livro de Efésios não tem um significado específico que ajude a gente a lembrar, mas ele é feito com a letra E em Libras, que é assim. Os irmãos se lembram? Ó, não é C, E, tá? Deixa os dedos flexionados. A letra E, e a gente esfrega ela, ó, no dorso da mão. Efésios. Quando for fazer o sinal, olha. Entenderam? Mais uma vez. Efésios. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Amém. Amém. Agora nós vamos preparar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que é da Igreja Missão Presbiteriana já sabe o caminho, já pode entregar para a nossa diaconisa Lúcia, para a evangelista Verônica. Se preferir, pode conversar com a gente e fazer a transferência bancária. Você que não é da nossa casa, não é da nossa Igreja Missão Presbiteriana, não sinta-se constrangido neste momento. Esse momento é um momento de obediência nos dízimos e de amor nas ofertas, principalmente para os nossos irmãos. Vamos manter a nossa fidelidade, temos que pagar aí o nosso aluguel, praticamente os recursos que arrecadamos vão todos para o aluguel. Então vamos nos manter firmes aí neste propósito, dessa forma sermos canal de bênção, glorificarmos o nome do nosso Deus. Nós viramos o mês, hoje é o primeiro domingo de setembro, estamos indo para o final do ano. Virou o mês hino novo, vamos aprender um novo hino. Para aqueles que são mais experientes, vamos relembrar um novo hino. Então agora nós iremos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Na sequência iremos cantar, aprendendo aí essa nova melodia que é maravilhosa, é muito linda. Vamos orar. Deus Santo, Deus Eterno, estamos na sua presença, Pai, e prestamos este culto com todo o nosso coração, ó Deus. O Senhor é bom em todos os momentos, acima de todas as dificuldades está a sua forte mão. Abençoe ricamente, ó Pai, seja espiritualmente, seja mentalmente, seja fisicamente, toda sorte de riquezas e de bênçãos, ó Pai. Os nossos irmãos que são fiéis, que são amorosos na sua obra e dedicam as suas ofertas, ó Pai. Que na mesa deles nunca falte nada, sejam sempre fartos, ó Pai, em todas as ocasiões. O mais importante, que sempre estejam cheios do seu Santo Espírito, ó Deus eterno. Mas pedimos também por aqueles que não têm como contribuir, aqueles que estão sem trabalho, sem emprego, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia, abra as portas, ó Pai. O Senhor é o Pai bondoso e amoroso, como já falamos. Abra as portas do trabalho, de emprego. Que no nosso meio, ó Pai, ninguém mendigue o pão. Que no nosso meio, ó Pai, todos possam viver de forma decente, ó Pai, porque assim não envergonharemos o seu nome, ó Pai. Tenha misericórdia de todos os nossos irmãos. Tenha misericórdia da nossa casa, ó Pai, a nossa casa que faz parte da sua santa igreja, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Por qualquer lugar eu seguirei meu Salvador.
chegou o momento de agradecermos ao nosso Deus e de colocarmos também os nossos pedidos, as nossas intercessões aos pés do nosso Pai Criador. Conforme sempre começamos, vamos para os agradecimentos. Nosso coração ele deve ser sempre grato, porque em todos os momentos o Senhor está conosco. E os nossos irmãos Tiago e Nayara agradecem pelas suas vidas. Aqui eu fiquei na dúvida se é o irmão Tiago ou o diácono Tiago, mas não importa. Os irmãos Tiago e Nayara agradecem pelas suas vidas. Nossa irmã Cláudia agradece a Deus pelo seu amor e a sua misericórdia. Amém. Irmã Dani Lee agradece pela efetivação no trabalho. Que bênção, Dani. Deus te abençoe. Ó, que maravilhoso. Foi efetivada no trabalho em pleno momento de pandemia, toda essa dificuldade. A Dani conseguiu aí um posto fixo de trabalho. Deus te abençoe. E o nosso irmão Davi Lee agradece por Deus ter preparado o emprego. Olha que família abençoada. Na mesma semana, a esposa é efetivada no trabalho e o marido consegue o emprego. Amém. Sejam ricos em amor, misericórdia, ricos do Santo Espírito e financeiramente também. Sejam ricos e contribuam na obra. Deus abençoe. Família linda, né, irmã Dani e irmão Davi? Nosso diácono Antônio agradece por tudo. Amém. Maestro Marcelo agradece por Deus orientar os líderes da IMP. Amém. E orem para que continue dessa forma, que foquemos no que é importante e que façamos sempre a vontade do nosso Deus. Irmã Regina agradece por tudo. Amém. Agora os pedidos. Evangelista Verônica pede pelas crianças. Vamos orar pelas crianças da nossa igreja, que os pais tenham condições, aí, noções e mantenham as crianças no bom caminho. Vamos orar para que Deus traga novas crianças para compor o seu corpo de Cristo, né? As crianças são bênção, são maravilha. Nosso irmão Tiago pede pelas crianças e por todos os cristãos perseguidos. Vamos orar. Olha quantos cristãos que estão sofrendo, não podem se expor, não tem recurso da tecnologia como nós temos, estão aí mantendo a sua fé a duras penas. Vamos orar por esses nossos irmãos. Nossa irmã Cláudia pede pela vida do diácono Tiago e pelo Tairone, que Deus fortaleça a sua fé. Amém. Vamos orar pelo nosso diácono, por todos os oficiais. O Tairone, se eu não me engano, é parente, né, do nosso diácono Tiago. Vamos orar por ele, mas fica a dica, né? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, Tairone, ouça a palavra, medite na palavra, ore a Deus, se aproxime dele, quebrante o seu coração e sua fé será fortalecida. Tairone e todos nós, todos devemos seguir essa dica. Irmã Nayara pede pela vida da Gisele e do Alex. Amém. Vamos orar pela recuperação da Manu. Tanto a Manu como o diácono Antônio, eles são discretos, né? Mas essa semana passaram por uma intervenção aí médica. Eles estão se recuperando bem, os dois já estão em casa, foram bem discretos. Mas vamos orar por eles para que logo estejam recuperados, estejam 100%. Então, nossa irmã Manu e nosso diácono Antônio. O diácono Antônio, ele pede pela sua mãe que está enferma. Vamos orar pela mãe do nosso diácono e por todos os irmãos em Cristo. Nosso maestro Marcelo pede pelos irmãos em Cristo. Amém. Irmã Regina pede pela Gabi e pelo irmão José. Deus abençoe a família linda. Diaconisa Edivânia pede pelos pastores. Sempre orem por nós. Falamos isso no domingo, né? Pede pelos líderes da IMP, por todos os oficiais, amém. E todos os irmãos em Cristo, amém. E o Guguzinho, forte beijão, Guguzinho, que a gente chama de irmão Gustavo aqui, mas é o Guguzinho, né? Pede pela Pamela, a mãe do Fernando. Conhecemos a Pamela, o Jefferson, o Fefe. Deus abençoe essa família. Vamos sempre orar por eles. Amém? Neste momento, então, agora, separa um agradecimento, separa um desses pedidos. Vamos orar a Deus. E durante a semana, nas orações das 21h20 também, lembre-se desses pedidos, desses agradecimentos e coloque na presença do nosso Pai. Oremos.
Deus Santo, obrigado, ó Pai. Sempre primeiro agradecemos, porque não há como expressarmos, ó Pai, o grande amor, a grande misericórdia que o Senhor derrama em nossas vidas em todos os momentos, ó Pai. Por isso agradecemos por tudo, agradecemos pelo dom da fé, agradecemos pelos seus cuidados, ó Pai, porque o Senhor é bom em nossas vidas e disso nós não duvidamos, nós temos certeza, ó Pai. Nós somos seus filhos, ó Pai, recorremos somente a Ti. Por isso colocamos neste momento os pedidos, nossas súplicas, ó Pai. Incline os seus ouvidos para nós. Incline, ouça, Senhor, os nossos pedidos, ouça as nossas orações, ó Pai. Conforme diz a sua palavra, sabemos que o Senhor não está longe, que o Senhor está perto daqueles que te adoram em espírito e em verdade. Sabemos que o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor, ó Pai. Por isso, tenha misericórdia. Cada irmão aqui ora, ó Pai. Ora em nome de Jesus, que é o nosso Redentor, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia por amor a Jesus Cristo, Senhor. E ouça e responda as nossas orações, ó Pai. Sejam as pessoas que precisam de trabalho, de emprego, sejam aqueles que estão enfermos, ó Pai, sejam aqueles que estão com qualquer tipo de dificuldade, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor levante os enfermos, que o Senhor cure, ó Pai, que o Senhor dê a provisão para todos que precisam, ó Pai. Seja misericordioso para conosco, o Senhor já é, mas suplicamos ainda mais. Em nome de Jesus, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, é em nome dele que nós oramos, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. Neste momento nós vamos para o devocional. Enquanto tiver o devocional, prepara o seu coração, medite nesse devocional e logo na sequência teremos a mensagem com a missionária Lídia. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. E que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus.
quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Amém, irmãos. Que linda apresentação, sempre embelezando o culto ao nosso Senhor, nosso grupo de coreografia, nosso grupo propósito. Deus abençoe cada uma das integrantes, que sejam ainda mais usadas pelo Senhor para a glória dele. Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus vem daquele jeito, irmãos, sabe, daquele jeitinho especial que vem assim no nosso coração, que vem para nos fortalecer, que vem para nos abençoar. Como sempre, a palavra de Deus vem para nos abençoar, vem para nos edificar. Vamos orar mais uma vez para ir acalmando os nossos corações, para ficarmos bem atentos e pedir e rogar que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, já te louvamos, dançamos para ti, nos alegramos em sua presença. E neste momento nós nos preparamos para ouvir a sua palavra. Ela é pura, Senhor, ela é verdadeira, é a única verdade para as nossas vidas. E agora, Senhor, nós queremos que todas as distrações ou falta de atenção, elas não venham nos atrapalhar neste momento tão precioso que é de ouvir a sua palavra. Que ela venha, ó Pai, impactando, fortalecendo, alimentando nossas almas, assim como nós precisamos, ó Pai. Que ela venha nos abençoar, nos edificar, a nós todos os da IMP, todos os irmãos que estão conosco neste culto. Usa-me como ferramenta em tuas mãos para entregar a tua mensagem e abençoa cada coração, cada ouvido que vai ouvir da tua palavra. Que ela faça realmente, Senhor, morada em cada coração, que ela frutifique, que ela possa guiar e abençoar cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Olha só, nós vamos começar uma série muito especial. Deus já tem colocado no meu coração há um tempo sobre esse tema. Nós vamos falar sobre todas as 6 armas dessa armadura de Deus, mas uma arma por domingo. E hoje, nessa mensagem introdutória, nós vamos entender um pouco sobre a armadura de Deus e a partir das próximas mensagens que estiver nas minhas mãos aqui para entregar aos irmãos, nós vamos falar de cada arma que faz parte dessa armadura de Deus. Já até aprendi a armadura em Libras, tá com a nossa professora Paula, né? Armadura, isso aqui, ó. Armadura, lembra do livro de Romanos, né, irmãos? Do capacete dos Romanos? Então nós vamos falar bastante da armadura de Deus. E nós vamos ler agora este texto que será base para toda essa série de mensagens sobre a armadura de Deus. Vamos ler Efésios 6, 10 a 11. Efésios 6, 10 a 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 10 a 17. Amém, irmãos? Amém. A armadura de Deus. Quando nós falamos da armadura de Deus, nós precisamos entender, por meio deste texto, um pouco sobre o contexto deste texto. O contexto pelo qual nós temos que falar da armadura de Deus. A armadura de Deus está no capítulo 6. Mas, na verdade, o livro de Efésios, nós aprendemos hoje, né, irmãos? Efésios, tá certo? Efésios. No livro de Efésios, nós temos 6 capítulos. E o capítulo 1 vai falar sobre Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo e ter nos abençoado nas regiões celestiais. Ou seja, Deus mostra claramente na carta de Efésios, né, por meio do apóstolo Paulo, que há um mundo espiritual que é chamado de regiões celestiais, e neste mundo espiritual Deus nos escolheu e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Tá, que fica claro que o que nós temos recebido de Deus, nós temos recebido para as coisas espirituais, deste mundo espiritual. E depois, em Efésios 2, Paulo fala sobre a nova vida em Cristo. Nós temos aquele versículo famosíssimo, né? Que antes vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas agora vocês são nova vida em Cristo. E nós somos salvos pela graça e não por meio de obras. Então aqui Paulo vai dizer sobre a nova vida com Cristo. Essa nova vida que nós recebemos por meio de Jesus Cristo, que veio nos reconciliar com Deus, estabelecer uma comunhão com Deus. E aí depois, nos capítulos 3 a 5, Paulo fala aos cristãos de Éfeso, né, aos cristãos efésios, sobre a importância da comunhão, da união, da unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Temos falado bastante deste tema, principalmente nesses tempos de pandemia, como é importante nos mantermos unidos, engajados, fortalecidos em comunhão com Deus e uns com os outros, porque somos uma única igreja de Jesus Cristo. E lá nos capítulos 5 a 6, Paulo ainda fala sobre coisas práticas da vida cristã, sobre o casamento, né, relação marido e esposa, fala sobre pais e filhos e também fala sobre relação de trabalho, como devem tratar os senhores aos seus servos e os servos aos seus senhores. E daí, nós temos do capítulo 1 até o 6 ali, né? Fiz um breve resumo de todo o livro de Efésios. E então, finalmente, no capítulo 6, 10 a 11, começa o texto que nós lemos hoje. E ele fala assim, finalmente. Então, é como se fosse uma conclusão de tudo o que Paulo ensinou aos cristãos em Éfeso. Né, sobre a nova vida em Cristo, sobre a eleição, a predestinação, sobre as bênçãos espirituais que nós recebemos, sobre os deveres na vida prática, na família, no trabalho, sobre a união da igreja. Depois de falar tudo isso, ele conclui falando, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É muito importante que nós entendamos o contexto, irmãos, porque Paulo não fala do nada sobre a armadura de Deus. Ele não fala no momento isolado.
Ele vem falando de tudo aquilo que nós vimos aí, né, no slide anterior, sobre todo esse contexto, e aí ele vai finalizar falando o quê? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda essa armadura de Deus, que está aí na lista em azul, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Então é como se o apóstolo nos dissesse, para tudo isso que eu ensinei vocês, para vocês ficarem firmes em tudo isso, para vocês conseguirem praticar e viver todas essas coisas boas que Deus nos deu, vocês precisarão se fortalecer no Senhor. Vocês precisarão estar revestidos do seu forte poder. E para isso vocês terão que se revestir da armadura de Deus. Essa armadura é composta, irmãos, por 6 armas de defesa e de ataque. É o cinto da verdade, é a couraça da justiça, o calçado da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas, irmãos, nada vem assim sem sentido. Paulo não escolhe estas armas por acaso, porque é bonito de se falar cinto da verdade, espada do Espírito. Cada elemento aqui vai nos dizer por que é importante, para que é importante e por que faz parte desse conjunto da armadura de Deus. E nós vamos falar, estudar e compreender profundamente cada um desses itens, cada um destes elementos. Mas hoje nós vamos ficar com a introdução dessa série de mensagens, porque nessa introdução há muita coisa importante que nós devemos entender, irmãos. Há muita coisa importante. A primeira coisa importante que nós devemos entender: qual é a nossa luta? Qual é a nossa luta? Um soldado, nós cantamos, né? O nosso general é Cristo. Ficou evidente que nós somos do exército de Jesus Cristo. E esse soldado do exército de Jesus Cristo precisa entender claramente qual é a luta que ele tem que lutar. Qual é a batalha que ele vai batalhar. E tem soldado por aí que está nesse exército de Jesus Cristo, mas ainda não entendeu qual é a luta dele. Está lutando uma outra luta ou está achando que a luta que ele precisa lutar pela causa de Jesus Cristo é uma coisinha assim, pequena, do mundo, coisa terrena. Irmãos, hoje eu quero falar de coisas espirituais para vocês. Existe um mundo espiritual que esses nossos olhos físicos não veem, mas que claramente existe. E neste mundo espiritual há uma guerra, há uma luta, há uma batalha. Nós que somos pessoas de oração, nós todos que somos pessoas de oração, que temos os olhos da fé, temos que enxergar esse mundo espiritual onde as coisas realmente acontecem, né? De uma forma popular, onde as coisas pegam mesmo, é ali, não é aqui. E muitas vezes nós, quando estamos orando, pedindo ao Senhor pela vida dos irmãos, nós enxergamos claramente essa luta do mundo espiritual, na vida espiritual dos irmãos, e não é a luta aqui da terra. E infelizmente vemos muitos dos nossos irmãos perderem as batalhas, perderem as lutas, porque primeiramente não entendeu qual é exatamente a nossa luta. Vejamos, pois, aqui a palavra que nós lemos. Aqui a palavra deixa muito claro. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos entender é que a nossa luta, primeiro, não é uma luta humana. Nossa luta não é uma luta contra pessoas ou contra coisas da terra, contra coisas materiais. Presta bem atenção, irmãos, presta bem atenção, ímpio. Nós temos que, nos revestir dessa armadura de Deus para vencer essa batalha. Só que para vencer essa batalha, tem que entender qual é ela. E a Bíblia nos dá a resposta que essa batalha não é uma batalha humana. Irmãos, vamos ter que colocar as ideias no lugar. Como cristão que você é, como cristã que você é, a sua luta verdadeira, a sua luta de verdade, irmãos,
Não é a sua situação financeira. A sua luta de verdade não é sobre as pessoas que estão te perseguindo, te dando trabalho, te incomodando, te chateando. A sua luta verdadeira como cristão não é o relacionamento. A sua luta como cristão não é a sua enfermidade, não é a sua doença. A sua luta verdadeira como cristão não é o trabalho, o emprego, não é dinheiro, irmãos. Não são as contas para pagar os boletos. Quem ainda acha que a sua pior luta, a luta mais importante que você está travando na vida são em relação a essas coisas, você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu o capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e 5 e o 6 de Efésios e toda a Bíblia. Você ainda não entendeu do que Deus está falando, do que Ele tem falado. A sua pior luta não são essas coisas, irmãos. Não são essas coisas da terra, coisas humanas. Às vezes a gente acha que a nossa pior luta é contra o chefe, contra o vizinho, contra aquele familiar, aquele parente. É o casamento que tem que salvar, é o filho que está dando problema. São as contas a pagar, é a situação financeira, é o emprego que não vem, é o trabalho que está difícil. Não são essas as nossas lutas, porque a própria palavra diz que a nossa luta não é contra pessoas, é contra algo terrivelmente maior a tudo isso. É contra algo terrivelmente mais forte e poderoso do que tudo isso. E tem nomes, irmãos. Essas lutas têm nome. São contra os poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a sua luta de verdade está nas regiões celestiais. E esse trecho de Efésios 6,12 que fala nas regiões celestiais, a outra tradução possível é no mundo espiritual. Ou seja, a sua luta acontece no mundo espiritual, não é aqui. A sua luta não é contra pessoas, mas contra essas forças do mal. Contra dominadores das trevas. Estamos falando o quê? Praticamente aqui, irmãos, a nossa luta é contra Satanás. A nossa luta é contra Satanás, contra o mal, contra o pecado. Nossa luta não é basicamente coisas aqui da terra. Irmãos, precisamos entender então que, na verdade, de que luta nós estamos falando, né? Quando nós falamos aqui, qual é a nossa luta? É a luta espiritual. E fica muito claro para nós, irmãos, como nessa luta espiritual, muitos irmãos cambaleiam, são derrubados, caem, são abalados e muitas vezes até derrotados. Derrotados e perdem essa luta. Um outro aspecto que nós temos que entender, irmãos, como é essa luta? Como é essa luta espiritual? Irmãos, é incrível. No mundo espiritual, nessas regiões celestiais, onde Deus nos abençoou, como diz Efésios 1, também existe uma força do mal. É um trabalho incessante do nosso inimigo, querendo atrapalhar a nossa vida, querendo tirar as bênçãos da nossa vida, querendo tirar a nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com os irmãos. E vou dizer para os irmãos, essas forças trabalham 24 horas por dia, 7 dias da semana, incessantemente contra os filhos de Deus. A Bíblia fala que o diabo está trabalhando dia e noite contra os filhos de Deus. Contra os filhos de Deus. Só não enxerga isso quem não é espiritual, porque nós já vimos esse texto, né? Só entendem as coisas espirituais quem são espirituais. Quero que você reflita nessa tarde que, como cristãos, nós somos pessoas espirituais. E como pessoas espirituais, você tem uma luta para ganhar, você tem uma luta para vencer, para lutar e vencer. Só que muitos irmãos ainda não entenderam qual é essa luta. Acha que a sua maior luta é a luta financeira. Acha que a sua maior luta é a família. Acha que a maior luta é o emprego. Irmãos, está muito longe disso.
No mundo espiritual por trás de você existe uma luta muito grande. E você, por não entender qual é essa luta, por não buscar as armaduras de Deus, você está perdendo a luta. Temos que falar sim desse assunto mais espiritual, porque a nossa vida não se resume ao que está acontecendo aqui na Terra. A nossa vida não se resume às nossas necessidades materiais. Acorda, irmãos. A nossa necessidade importante, neste momento, a nossa prioridade, não se resume ao emprego, não se resume à doença, não se resume à Covid. A sua maior luta hoje, irmãos, é a sua luta espiritual, que você muitas vezes não enxerga. E ela está vindo de uma forma forte, está querendo te tragar como aquela onda do mar agitada, né, brava. E você está ali tranquilo no barquinho, preocupado com coisinhas do barquinho. Sendo que a nossa luta exige de nós uma grande atenção. Como é essa nossa luta? Vejamos o versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no 13 fala, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Veja esse texto, irmãos. O texto fala em trechos em vermelho, ficar firmes, resistir, permanecer inabaláveis. Que ideia essas palavras nos dão? A ideia de que existe um ataque para nos derrubar, para deixarmos de ficar firmes. Existe alguma coisa vindo para nos abalar, e é por isso que ele fala que a gente tem que permanecer inabalável. Tem alguma coisa vindo para nos derrotar, para nos tirar do lugar, que é por isso que nós devemos resistir no lugar. Ou seja, existe uma investida constante, um ataque do inimigo constante sobre a nossa vida. E é por isso que o apóstolo, a palavra de Deus fala que devemos vestir toda a armadura de Deus. E não pode ser uma ou outra. Aquelas 6 armas todas têm que estar juntas. Nós vamos ver cada uma delas mais para frente. E no 13 fala de novo, vistam toda a armadura de Deus. Não é uma arma, 2 armas, 3, mas toda. Porque só assim ficaremos firmes, resistiremos e permaneceremos inabaláveis. Mas a pergunta que a gente fez aqui é, como é essa luta? Vejam a segunda expressão em vermelho no versículo 11. Ciladas do diabo. Irmãos, o que é cilada? Cilada é emboscada, cilada é ardil, armadilha, tocaia. Qual é a lógica de você criar uma cilada, uma armadilha para derrotar um inimigo? É pegá-lo de surpresa. Então, sempre numa ideia de cilada, numa ideia de armadilha, tem o elemento surpresa, a questão surpresa. Se eu soubesse antes que ali tem uma armadilha, eu não cairia nela. Mas justamente porque eu sou pega de surpresa, eu caio na armadilha. Então, tem a questão surpresa. Um outro aspecto de uma cilada é algo que não aparenta perigo. As ciladas e armadilhas são montadas, tocaias são montadas em lugares que são enganosos. O inimigo vai passar por ali sem imaginar que ali esteja o perigo. Existe uma aparência de segurança, uma aparência de confiança. Você não duvida, você não imagina que aquele lugar esteja com alguma coisa do inimigo. Isso é cilada. Uma outra característica, da cilada é que vem de alguém que quer enganar, mentir e que é astuto. Exatamente a característica do Satanás. Satanás é mentiroso. A Bíblia fala, Jesus fala que ele mente desde o princípio, ele é o pai da mentira. E ele é astuto, Ele é astuto. Se ele puder ali, usando a cabeça dele, a sabedoria dele, ele vai lá e cria um ardil para o Filho de Deus. E ele é enganador. Ele sempre foi enganador. Assim que ele começou abordando Adão e Eva, enganando, mentindo, sendo astuto, Então, a Bíblia está falando que aqui, como é essa nossa luta? Nós já entendemos que se trata de uma luta espiritual e é uma luta muito, muito, muito importante, irmãos. Muito importante.
No fim, você não guina na sua vida espiritual, você não cresce, você não vence a vida espiritual, a sua jornada de fé, porque você não luta corretamente a luta espiritual. Você não entendeu ainda o recado. Você está focando nas coisas da terra. E é aí que o diabo está enganando você, né? O diabo fica usando as coisas da terra para enganar, como se aquilo fosse o foco da nossa vida, como se por meio daquilo Deus trabalhasse ou deixasse de trabalhar. Como se o mal na nossa vida se resumisse àquilo, se resumisse à pobreza, se resumisse à fome, se resumisse às contas a pagar, se resumisse a uma briga de família, mas não é isso, existe algo muito maior por trás de tudo isso, que é a luta espiritual que é travada diariamente contra nós. E quem não está devidamente armado com a armadura de Deus, não tem como resistir, não tem como ficar firme, não tem como não se abalar. Porque essa é a única fórmula que a palavra de Deus nos dá, a armadura de Deus. Irmãos, e quando a gente fala de cilada do diabo, é dessa forma que o diabo trabalha. Ele não vai chegar na nossa vida com uma lança dizendo, vamos lutar. Ele não chega de uma forma feia, horrorosa, dizendo que quer nos matar. Ele vem ardilosamente. Ele vai montando armadilhas na sua vida. E vamos lembrar das características que eu comentei. Quais são as características de uma cilada? Elemento surpresa. Surpresa, ou seja, quando você menos espera, a armadilha te pega, irmãos. Tem que estar acordado, muito atento. E é por isso que a palavra do Senhor fala, você que acha que está de pé, é que tem que olhar para não cair. Ou seja, quando a gente está de pé e está tudo bem, é nesse momento que o diabo está montando ciladas para tentar nos derrubar. E por isso temos que ficar atentos. Temos que ficar alertas. Uma outra coisa, algo que não aparenta perigo. As ciladas do diabo, irmãos, as ciladas do Satanás estão nas coisas que estão na nossa vida, que fazem parte muitas vezes. São pessoas que fazem parte, são situações que fazem parte, são coisas que nós temos na nossa vida, que acontecem na nossa vida. Ele vai usando essas situações, essas pessoas, essas circunstâncias que aparentemente são inofensivas para nós, mas para ir lá abocanhando pouco a pouco a nossa fé e minando a nossa fé. Vejam os irmãos, quando nós falamos do contexto de Efésios, é por aí que o diabo trabalha, irmãos. Presta muita atenção, muita atenção. A palavra do Senhor veio de uma forma tão forte sobre este assunto, eu tenho certeza que a gente precisa ouvir dessa mensagem, né? Veja os irmãos, que quando eu falei do contexto de Efésios, então o que fala no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 a 5, do 5 ao 6. O diabo realmente não vai vir com uma lança, um escudo, falando, vem aí, vamos lutar, vamos trocar, né? Um soco, um chute, né? Um tiro. Não é assim que ele vem. Ele vem sorrateiramente, armando ciladas. Onde ele vai armar ciladas? Em tudo aquilo que o Paulo já ensinou, que é por isso que ele começa lá, finalmente vistam a armadura de Deus. Ele vai atacar, irmãos, lá no capítulo 2, que fala o quê? Da sua nova vida com Cristo, ele vai vir colocando ciladas para te levar para a sua velha vida, para te levar aos velhos hábitos, para que você seja atrapalhado nessa nova jornada com Jesus. Ele não quer isso. E a sua nova vida não quer dizer necessariamente uma mega conversão, mas cada momento ali que Deus está trabalhando para te moldar, ele fica extremamente desconfortado, inconformado com isso, e ele vai fazendo de tudo para te atrapalhar, para fazer você voltar para trás, dar um passo para trás, te desanimar, focar em outras coisas, criar distrações, para que essa nova vida com Cristo lá de Efésios 2 não se realize plenamente na sua vida. Lá no Efésios 3 a 5, Paulo falou do quê? Da comunhão entre os irmãos, da união da igreja, que é todo mundo um corpo só. E é aí que o diabo vai trabalhar colocando ciladas, irmãos. Atenção, ímpio. O diabo vai colocar armadilhas onde você menos imagina, para fazer de tudo para quebrar a comunhão, a sua comunhão com seus irmãos da igreja, para tirar a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o corpo de Jesus Cristo, para fazer você largar a obra de Deus, para fazer você desanimar. É aí que ele vai colocando o quê? Armadilhas.
Quando lá no Efésios 5-6, Paulo fala sobre casamento, pais e filhos, trabalho, isso também vai ser usado como armadilha do inimigo para tentar te derrubar. Ele vai trabalhar no seu casamento, sabe? Causando briga, ódio, mal entendido, desunião, falta de confiança, pecado no coração, adultério. Ele vai trabalhando por meio dos seus filhos, por meio da sua relação com seus pais, para causar divergência, colocar espírito de desobediência, para colocar violência no lar, para colocar os filhos contra os pais contra os filhos, tirar a autoridade para serem repreendidos e orientados, colocar os filhos no mau caminho. E aí você acha que o diabo está no casamento, você acha que o diabo está no filho que está usando droga, está andando com más companhias, você acha que o diabo é o seu pai ou a sua mãe que te persegue porque você vai à igreja. Não é nada disso. São armadilhas que ele usa na sua vida, porque são coisas que fazem parte da sua vida. Você não acha que essas coisas aqui vão te derrubar. Aí você fica só focando naquilo, mas não enxerga uma luta maior, que é a luta espiritual. E a luta espiritual apenas está usando essas circunstâncias, esses contextos, essas pessoas para te enfraquecer. Porque você está sem a armadura de Deus. Você está vulnerável, você está exposto. No trabalho, é onde ele vai usar o quê? Preguiça, vai usar desonestidade, vai usar corrupção para enganar o seu patrão, para você ser um péssimo patrão, para tirar vantagem, ser malandro, ou falta de emprego, falta de trabalho para te desanimar. Pensamentos, né, de preguiça, de ócio, você não consegue ir atrás das coisas, quer sempre postergar, deixar para amanhã. Tudo isso acaba virando espaço para o diabo trabalhar, irmãos. Como é a nossa luta? A nossa luta vem em forma de cilada. A sua luta espiritual nunca vai vir de frente, ela vai vir de trás, de lado, sorrateiramente, em situações que menos você imagina, por meio de pessoas que você não imagina. Olha que história interessante essa. Veja aqui em Marcos. Então ele é que Jesus, né? Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Nesse trecho, Jesus estava dizendo tudo o que ele tinha que fazer agora. Eu vou morrer pelo pecado, os sacerdotes, o povo, os líderes vão me perseguir, vai acontecer tudo isso, mas eu vou ressuscitar. Ele já estava profetizando a sua grande missão. E aí Pedro não aceita, ele vai lá e repreende Jesus. Ele chamou Jesus à parte e começou a brigar com Jesus. Imagina, mestre, eu imagino ele falando, né? Se eu falando assim, quem que vai tocar no Senhor? Não sei o quê, não sei o quê. Inconformado. Neste momento, Jesus chama Pedro de quê? De Satanás. Não que Pedro seja Satanás, mas Jesus aqui está nos deixando um exemplo. Jesus tinha algo muito grande para fazer pela obra de Deus. E neste momento, alguém que menos você imagina, que é o próprio discípulo de Jesus Cristo, estava se tornando uma pedra de tropeço, um empecilho para que ele fizesse todo esse trabalho que ele tinha que fazer. Obviamente, Jesus não ia deixar de fazer a sua missão por conta do Pedro. Mas Jesus está nos deixando um exemplo de que essas armadilhas vêm de pessoas muitas vezes, irmãos, e não são as pessoas o diabo, não são as pessoas o Satanás, mas são circunstanciais. Essas pessoas acabam sendo muitas vezes ferramentas, instrumentos que vêm para nos derrubar, para nos desanimar, para nos distrair. Então Jesus repreende Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, porque você está pensando nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Às vezes é um irmão seu da igreja
Às vezes é alguém da sua família, às vezes é o seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. Às vezes é sua melhor amiga, seu melhor amigo, que te derrubou, que te derruba. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. E quando a gente pensa também, né, na tentação de Jesus, Jesus ali estava vindo da sua vida particular e agora estava começando a se manifestar ao mundo. Antes ele vai ao deserto, 40 dias e 40 noites, jejua, se preparando espiritualmente para a grande batalha. Só que aí quando termina, ele está lá morrendo de fome, está faminto, está cansado, está já triste, porque Jesus já previa tudo o que ia acontecer, ia passar ali agora, o Filho do Homem ia passar aqui na terra, todo o sofrimento. Nesse momento o diabo vem e tenta Jesus por meio do pão. Tá com fome? Transforma as pedras em pães. Vem aqui ver toda a glória, ó. Se prostra para mim, eu te dou tudo isso. Você não precisa passar por isso, ó Rei dos Reis. Deixou toda a glória lá para virar um filho de carpinteiro? Você pode ter isso aqui tudo de volta, né? Olha, por que você não faz uma mega demonstração de poder? Se atira daqui do alto do templo? Nada vai te acontecer. Faz um grande milagre aí para, né, ter uma autoafirmação do seu poder. Entenda, irmãos, Jesus entendia claramente que a luta dele naquele momento não era fome, não era falta de pão. A maior luta verdadeira de Jesus não era ter que passar por privações, não ter a glória e riquezas. A maior luta de Jesus não era a falta de poder, a fraqueza. Jesus sabia que aquilo nada daquilo era importante, mas a luta maior que ele tinha que enfrentar era a luta espiritual. Batalhar contra o pecado, a maldição do seu povo escolhido, carregar tudo aquilo nas costas, tirar até a última gota do seu sangue para poder salvar o seu povo. E nós também, irmãos, existe algo maior nas regiões celestiais acontecendo na nossa vida, que não se resume a isso aqui, irmãos. Para de ser pequeno, para de olhar pequeno. A nossa vida está acontecendo nas regiões celestiais. É lá que nós somos abençoados, com toda sorte de bênçãos. E é lá que nós devemos batalhar e lutar, resistir, vestindo a arma de Deus, a armadura de Deus. E é por isso que no mesmo Efésios 4:27, o Paulo diz: não deem lugar ao diabo. Da mesma forma, irmãos, sabe quando o diabo começa a colocar mais ciladas na sua vida? Quando você está prestes a fazer um trabalho importante para o Senhor. Quando você está muito engajado. Quando você está espiritualmente, sabe, ali na comunhão plena com Deus. É quando ele fica mais irritado e começa a colocar mais ardis na sua vida. É quando você está engajado com a obra de Deus. É quando você está animado com a comunhão com Deus. Quando você está muito unido com a igreja. É aí que ele vem querendo um lugar para ele. Efésios 4 é quando diz sobre a união da igreja. E Paulo vai falando, não minta para os seus irmãos, seja honesto, sirva seus irmãos, né? Tenha paz, mantenha unidade, não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. E fala também Tiago 4:7, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A única forma dele fugir de nós, dele desistir, perdido, vencido, é quando nós, vestidos da armadura de Deus, resistimos contra ele. O que eu quero que os irmãos entendam, terminando a nossa mensagem hoje. Irmãos, a primeira mensagem dessa série sobre a armadura de Deus. O que nós devemos entender é, nossa luta não é terrena. Nossa luta não é humana. A nossa luta é espiritual. A sua luta é espiritual. Existe uma luta terrível, forte, feia, maldita por trás de você. Que acontece o tempo todo. Querendo te derrubar, querendo te tragar, querendo te abalar. Mas também temos que entender que essa luta não vem de frente, com cara de maldade, com cara de perigo. Vem em forma de armadilha, vem em forma de cilada. E é por isso que você tem que abrir os olhos. Você pode ser pego de surpresa, mas tem que ficar firme e inabalável. Pode vir de pessoas, circunstâncias ou fatos, né? Que a gente menos imagina que sejam perigosos. Cuidado. E quando que ela vem assim de uma forma intensa? Quando você está
engajado na obra, quando você tem uma obra grande para fazer pelo Senhor, quando você está trabalhando para o reino de Deus, é aí que Ele trabalha. Cuidado, irmãos, você que andou desanimando na fé, deixando de lado as coisas de Deus. Cuidado, você está dando espaço para o diabo, você está caindo na cilada dele. Porque ele coloca assim, o mais importante é o seu pão de cada dia, o mais importante é isso aqui, é o trabalho, o mais importante é o seu casamento, o mais importante é a sua família. Ele vai colocando esses focos como se isso fosse a sua maior luta e tirando o seu foco da luta verdadeira, que é a sua luta espiritual. E essa luta espiritual você não vence sem o Senhor. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor. É só nele que nós podemos obter forças. E no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos com essa mensagem. Hoje foi para entendermos qual é a nossa luta, como a nossa luta vem. Ela vem para nos derrubar, para perdermos a comunhão com o Senhor, perdermos a comunhão com os nossos irmãos. Vem por meio de um casamento, vem por meio turbulento, relação de pais e filhos turbulento, relação de trabalho turbulento, mas a nossa luta verdadeira não está nisso tudo. Nossa luta verdadeira está nas regiões espirituais. Você precisa fortalecer a sua fé no Senhor por meio da armadura de Deus. E a gente vai falar das armas a partir da próxima mensagem. Deus abençoe os irmãos. Amém. Guarde essa palavra no seu coração, coloque em prática na sua vida, fortaleça sempre a sua fé, mantenha sempre a sua comunhão com Deus. Vamos receber a bênção, depois da bênção teremos o pós-lúdio. E não saia antes dos avisos, porque vamos retomar os nossos cultos presenciais, então temos muita informação importante. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, seja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, seja com todos os nossos irmãos que estão espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus walked. When Jesus walked. Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When my Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Jesus walked. When Jesus walked. He
wash my sins away. Anybody know what I'm talking about? Yeah, come on. He taught me to fight and pray. And live with Jesus. Oh, yeah. Every day. Oh, yeah. Oh, happy day. Oh, happy day. Hey, when Jesus walked. When Jesus walked. Well, my Jesus walked. He washed my sins away. I'm talking about a happy day. One more time, say, He taught me. Oh, He taught me how to watch. Oh, yeah. And He taught me how to live. Oh, every day. Stay right here, stay right here. We're talking about a happy day. We're talking about a happy day. Hey, we're talking about a happy day. We're talking about a happy day. Oh, happy. Yeah, happy. Yeah, happy. Yeah, happy. Oh, we're talking about a happy day. When Jesus washed me. And then He made me whole. He healed my body. I want everybody to have a happy day. Oh, a happy day. Oh, we're talking about a happy day. Hey, we're talking about a happy day. Oh, happy. I'm talking about a happy day. We're talking about a happy day. Wow, a happy day. Bring it down now. Oh, yeah. Yeah. We're talking about a happy day. Ow, ow. Ow, ow. Yeah. Just one more time I say a happy day. Oh, we're talking about a happy day. We're talking about a happy day. Yes, a happy day. We're talking about a happy day. What do you say? A happy day. Amém, irmãos. Conforme falei no domingo passado, nós iremos retomar o nosso culto presencial a partir do dia 13 de setembro, domingo que vem. 13 de setembro, 17h30. Olha que bênção. Demorou, mas chegou. Pela graça de Deus, vamos nos reunir novamente. Mas vamos nos reunir de maneira organizada, de maneira séria, de maneira correta. Então está aqui na tela as medidas que nós vamos adotar, medidas de segurança que são obrigatórias. Ok? Não é medida, você faz se você quiser, não. É obrigatório. Primeira medida, máscara obrigatória. Tá?
sem máscara não pode participar. Então, todos aí devem ter suas máscaras. Se não tiver, fala comigo, mas deveria ter. Vai chegar na igreja, vai ficar com máscara o tempo inteiro com máscara. Não vai tirar a máscara, tá bom? Então, máscara é obrigatório. Mas, pastor, tem um monte de igreja aqui que ninguém está usando máscara. Eles confiam no poder de Deus. Nós não confiamos. Tem conversa fiada, tá bom? Não estão usando máscara, é problema deles. Eles estão, primeiro, desrespeitando uma lei. Isso é terrível, porque o cristão ele tem que respeitar as leis. Pelo desrespeito, eles são, né, eles não glorificam o nome de Deus, deveriam glorificar sendo obedientes. A palavra fala que nós não devemos dar, né, nenhuma vantagem ao inimigo, fazendo algo com que possamos ser atacados por isso. Quando você deixa de obedecer à lei, você está sim dando um mau exemplo. Tá? Segundo, falta de amor com seu próximo. Muitas vezes você não é afetado pela doença, pelo Covid, mas essa doença pode matar o seu irmão, pode matar o seu amigo. E uma máscara pode ajudar. Ah, pastor, isso daí é coisa da televisão, isso é mentira. Não é mentira, essa doença está aí, essa doença é terrível, essa doença tem matado muitas pessoas. Isso é coisa séria, tá? Não deixa pessoa à toa te enganar, falso profeta te enganar, não. Máscara é obrigatória. Chegando ali na porta da igreja, né, nossos diáconos vão medir a temperatura, compramos já o nosso medidor de temperatura, então vamos medir. Higienização, vai ter álcool em gel aí espalhado pela igreja, para todo mundo poder sempre se higienizar. Nós vamos mudar um pouco o layout, né, dar o distanciamento correto das cadeiras, então vamos fazer marcações no chão. Então os irmãos não mudem a cadeira de lugar. Ah, eu vim com toda a minha família, quero ficar juntinho. Não, deixa a cadeira no lugar bonitinho, tudo certinho. Não quero ver ninguém arrastando cadeira, tá? Se arrasta a cadeira, conhece o pastor. Eu vou pegar o microfone e vou mandar colocar a cadeira no lugar. Então tudo bonitinho, sem fazer baderna lá, tá? Vai estar tudo no chão, a marcação certinha das cadeiras, ok? Cumprimentar. Ah, gostamos do abraço, do beijo? Não. Cumprimento ali no ombro, tá bom? Cumprimento no ombro, segue a nossa vida. Vamos sim louvar a Deus, vai ser uma alegria esse culto de retorno, mas vamos tomar todas as medidas. Todas as medidas deverão ser tomadas. Isso é importante, isso é necessário, tá bom? Agradeço muito as irmãs que foram limpar, os irmãos também, tava lá o Alex, aliás, os jovens, parabéns jovens, porque ontem ajudaram na limpeza da igreja. Deus abençoe os jovens, eu fiquei realmente muito feliz aí com o grupo, tá? E as irmãs que já habitualmente já eram zelosas, Deus abençoe as irmãs. No próximo sábado, então só lembrando, o pessoal do louvor, toda a equipe de louvor tem que estar lá na igreja para arrumar os instrumentos, limpar os instrumentos. Pessoal do som, Diácono Tiago, todo mundo tem que estar ali, né, disponível para passarmos o som, para se tiver qualquer problema a gente ter tempo de arrumar até o domingo, tá bom? O horário do sábado eu ainda confirmo, mas vai ser depois do almoço, vai ser na parte da tarde, ok? Uma outra informação importante, nessa semana o pastor vai tirar uns dias para descansar, pretendo viajar na segunda ou na terça-feira de manhã, volto na sexta-feira à tarde. Ah, pastor, opa, então não vai ter programação nenhuma na semana? Negativo, vai ser tudo mantido, tá? As meditações já estão programadas, então meio-dia a nossa irmã Paula já coloca a meditação lá no grupo da IMP, vocês sabem disso. Às vezes dá um atraso, acontece, mas normalmente aí meio-dia as meditações estão no grupo da IMP. Medite na palavra, compartilhe, comente. 21h20 tem oração, não vai mudar nada. Vou conversar com um oficial para ele conduzir a oração durante a semana, ok? Não vai ter mudança nenhuma nesse sentido. Quinta-feira, 20 horas, o culto normal, nosso culto online, né, das quintas-feiras, culto normal, ok? Então não muda nada. Estou comunicando os irmãos, né, para os irmãos sentirem a falta. De repente, nessa semana eu vou estar um pouco mais ausente, porque o local tem difícil acesso aí, questão do celular. Mas sempre que possível também estamos conectados, tá? Mas então tá tudo organizado. Então, agora eu não vou orar, não vou fazer a leitura.
Isso você não faz para o pastor, você faz pela sua vida espiritual. Então vai manter sim meditação na palavra do meio-dia e oração 21h20. Amém? Se tivermos aí outros avisos, colocamos aí no nosso grupo lá de WhatsApp. E agora vamos lá mandar as fotinhos e vamos nos confraternizar. Deus abençoe a todos. Shalom.